Iniciei aqui a gravação da nossa aula para estar disponível para os senhores no ambiente virtual, né? O Tenente Andrade já está liberando lá para vocês marcarem a presença dos senhores também, tá? Tem um prazo para vocês fazerem isso. Até sugiro que vocês entrem logo lá no sistema lá e marquem a presença de vocês, ok? Então, vou me apresentar aqui. Eu sou o Tenente Bentes, eu trabalho no Centro de Ensino da PM, sou chefe da divisão de patrimônio do Centro de Ensino. Até pouco tempo atrás eu era chefe da divisão administrativa do centro de ensino, né? E a nossa disciplina é rotinas administrativas, né? Vamos falar sobre escrituração e controle de pessoal, né? Desde já parabenizá-los, os senhores e as senhoras, por mais esse curso aí. Logo estarão sendo promovidos à graduação de primeiro sargento, né? E dentro da nossa disciplina, né? O plano de ensino do curso dos senhores ele previu como unidade didática alguns assuntos específicos, né, para o curso de formação, curso de aperfeiçoamento de sargento. Quais são esses assuntos, né? Elaboração de boletim interno e nota para a BI através do SEI, elaboração do PLANAF da unidade, elaboração e controle de alterações do efetivo da unidade, folha de alterações através do SEI, elaboração e registro da ficha de conceito através do SEI, datas de promoções e atualização de fichas individuais com o uso do SEI, falar também sobre afastamentos, né? LE, LTIP, licença para acompanhamento de cônjuge, licença para tratamento de saúde própria, licença maternidade, licença paternidade, sobre a resolução 166, que, que fala sobre alguns afastamentos, sobre a resolução 101, que fala sobre também afastamentos, ok? E também data de concessão de medalhas e seus requisitos. Esse é o nosso plano de unidade didática e no final do curso a gente tem que, das nossas 40 horas, a gente tem que passar sobre tudo isso aqui que eu falei para vocês agora. Na aula de hoje, nessa aula ao vivo, nós vamos iniciar falando sobre os afastamentos, né? Que são previstos na nossa legislação. Eu vou compartilhar uma apresentação para os senhores aqui, para os senhores acompanharem comigo, e a gente vai discutindo aqui os assuntos aqui sobre afastamento, ok? Vamos lá. Eu acho que está aparecendo para os senhores aí a minha tela. Vou passar aqui para o próximo. Então, nós estamos no módulo 2, a disciplina Rotinas Administrativas, Escrituração e Controle de Pessoal, certo? Sobre afastamentos, né? A gente tem previsto na nossa legislação, nos artigos 63, 64, 65, 68 e 132 do nosso estatuto, os seguintes afastamentos do serviço, né? São eles: férias, que é um afastamento de 30 dias, núpcias, afastamento de 8 dias, o luto, um afastamento de até 8 dias, observem, tá, pessoal? Que o luto é até 8 dias. O trânsito, que é de até 20 dias, a instalação até 10 dias. Nós temos as licenças, né? Conforme eu falei aqui dentro do PUD dos senhores, né? Que nós temos a LL, TIP, a LAC, a LTS, maternidade, paternidade, entre outras. Temos um afastamento que é por doação voluntária de sangue, que está prevista também no nosso ordenamento jurídico castrense. E temos também as recompensas, tá? Que são afastamentos dos serviços previstos na nossa legislação. Vamos falar com os senhores agora um pouco sobre as férias, né? As férias, ela é um afastamento total do serviço, né, concedida uma vez por ano, né, aos policiais militares.
para o seu descanso, né? A férias, ela esse afastamento é um afastamento previsto na Constituição também, né? É um direito do servidor público e dos militares. O período aquisitivo para concessão das férias, né, é o tempo mínimo para que o policial adquira o direito às férias, que corresponde a 12 meses de efetivos serviços trabalhados, contínuos ou não. E quando o curso desse período aquisitivo é suspenso, né? Você entrou na Polícia Militar e a partir daí começa a contar 12 meses para você ter direito a umas férias, mas esse período pode ser suspenso. E nós vamos verificar aqui quais são os motivos que podem suspender o cômputo do período aquisitivo dos senhores, né? As férias. O período será suspenso quando o policial militar tiver tomado posse em cargo público, civil temporário, sem ônus para a corporação. O policial militar entrou na corporação e ele foi convidado para assumir uma função civil, né? Foi solicitado sua cedência para ele ser diretor de um órgão de natureza civil. O período aquisitivo para as férias na Polícia Militar vai parar de contar, ok? Quando ele estiver afastado por mais de 180 dias, contínuos ou não, para tratamento de saúde de seu dependente, né? Reparem aqui que se o afastamento for superior a 180 dias, né, contínuos ou não, para afastamento do seu dependente, as suas férias será o seu período aquisitivo será interrompido. Se o policial militar estiver afastado por mais de um ano para tratamento de saúde própria, desde que neste caso não haja relação de causa e efeito com o serviço. Eu marquei de vermelho aqui para os senhores lembrarem. Se cair na prova que o policial está afastado por mais de um ano para tratar de sua saúde própria por conta de um acidente que ele teve em serviço, o período dele não vai deixar de contar. O período aquisitivo vai continuar contando. Então vai deixar de contar se o afastamento for superior a um ano e o motivo não tem relação causa e efeito com o serviço, ok? Se o policial militar incorrer em deserção, também para de contar esse período, o tempo para o período aquisitivo. Se ele estiver de licença para tratamento de interesse particular ou para acompanhar o cônjuge, deixa de contar o período. Ou se ele estiver cumprindo pena restritiva de liberdade individual em virtude de sentença transitada em julgada. Então, esses são os motivos que para de contar o período aquisitivo. Eu peço a atenção dos senhores para a letra C aqui, que fala que em virtude de o policial militar estar afastado por mais de um ano para tratamento de saúde própria, desde que neste caso não haja relação com a causa de efeito de serviço, vai estar suspenso. Se for, por exemplo, de um acidente no serviço, ele pode ficar até mais de um ano, que não vai parar de contar o período aquisitivo dele, ok? As unidades, elas são obrigadas, né, anualmente a realizar o plano anual de férias, né? O que é o plano anual de férias, né? Ele é regulado pela resolução 166, uma resolução própria da Polícia Militar, que estabelece que anualmente, no mês de setembro, os coordenadores e comandantes de OPM elaborarão um plano anual de férias, o PLANAF, com a inclusão de todos aqueles que vierem a completar um período aquisitivo até 31 de dezembro do ano de referência, ou 30 de junho do ano seguinte, devendo ser remetido à Coordenadoria de Recursos Humanos, hoje Coordenadoria de Pessoal, até o dia 30 de setembro do ano de referência, cabendo ao coordenador de pessoal a sua aprovação. Aqui eu vou fazer um adendo aqui aos senhores. Como vocês podem observar, a resolução 166, ela é de 2005, nós tivemos algumas mudanças na nossa legislação
E ora a gente vai estar falando aqui coordenadoria de recursos humanos, ora a gente vai estar falando aqui coordenadoria de pessoal e para fins de avaliação, vocês entendam a coordenadoria de recursos humanos como coordenadoria de pessoal, ok? Quando eu falo aqui, ó, cabendo a coordenador de pessoal a aprovação, na resolução está escrito cabendo ao coordenador de recursos humanos, mas hoje essa função é do coordenador de pessoal, ok? E essa resolução 66 ela traz também alguns requisitos, né, para a elaboração do Planaf. E cabe aqui salientar também que a gente evoluiu bastante, né, com relação aos sistemas informatizados e a partir de 2020 nós passamos a confeccionar o Planaf através do sistema SIGA, né, que facilitou bastante a vida das P1s, das unidades, né, e é disponibilizado, né, para o SIGA para a confecção do Planaf. Existe um ofício circular, que é o ofício 631 de 2020 da CP2, que regulamenta a confecção do Planaf através do SIGA. Vou estar disponibilizando toda a documentação no ambiente virtual dos senhores, ok? Ainda sobre o plano anual de férias, né? A resolução 166 ela fala que o quantitativo de policiais militares em férias num único período, não pode exceder a 10% do efetivo total de cada agrupamento considerado, né? Vamos supor lá na sua unidade, você que trabalha, por exemplo, no 1º batalhão de polícia, né? Não pode exceder a 10% total do seu efetivo de férias. E na confecção do Planaf, o, o gestor da unidade, o comandante da unidade, o P1 que vai inicialmente elaborar esse Planaf para o comandante da unidade homologar, ele deve observar isso. Se eu tenho 100 policiais, só posso colocar de férias 10 policiais. E eu tenho que observar ainda que esse percentual tem que ser observado também para cada grupamento considerado dentro do seu ciclo hierárquico, né? Eu só posso ter, dentro do ciclo de cabos e soldados, 10% de cabos e soldados de férias, né? Não é porque inicialmente eu tenho a informação de que 10% do meu efetivo máximo pode estar de férias, que eu vou pegar, por exemplo, todos os meus oficiais e colocar de férias juntos, né? Você tem que respeitar os ciclos hierárquicos, né? Os estabelecimentos de ensino, no caso, por exemplo, o centro de ensino da PM, ele vai elaborar um Planaf de acordo com o calendário letivo, né, previsto para o ano de concessão. Geralmente, o Planaf das unidades de ensino, ele, ele é feito conforme a previsão de cursos, né? Então, dezembro é um mês que quase todo o efetivo das unidades de ensino vão estar de férias. Então, essa porcentagem de 10% aqui, ela não é considerada. O gozo de férias, né? As férias terão duração de 30 dias, né? É proibido o parcelamento, senhores. Preste bem atenção aqui, ó, o parcelamento de férias para nós militares é proibido, exceto nos casos previstos em lei, né? O policial militar gozará obrigatoriamente suas férias no mês previsto no Planaf, sendo que somente nos casos de e condições estabelecidas em leis, os policiais militares poderão ter suas férias interrompidas ou deixar de gozá-las no período previsto. A gente tem na nossa legislação que fala que se a gente tiver um militar em alguma unidade, por exemplo, uma unidade hospitalar, que ele trabalha com um raio-x, ele pode parcelar as férias deles. Mas essa previsão é apenas para quem trabalha com raio-x, né? E o militar ele tem que gozar suas férias no mês previsto, né? Sendo que isso aqui é importante, somente nos casos e condições estabelecidas em lei, os policiais militares poderão ter as férias interrompidas
ou deixar de gozá-las no período previstos, né? Quais são essas condições previstas em lei que autorizam a interrupção ou a mudança do mês de férias? As condições são essas, previstas no artigo 63, parágrafo 3º do Estatuto da Polícia Militar. Interesse da segurança nacional, interesse da preservação da ordem, extrema necessidade do serviço, transferência para inatividade e a baixa hospitalar. Os senhores observem que dentro desses pontos aqui previstos em lei, não tem aqui nenhum escrito assim, ó, interesse pessoal do policial militar ou interesse pessoal do comandante. Então, usualmente, e que é mais utilizado na PM é o item 3 aqui, que as férias deixam de ser gozadas no mês previsto ou são interrompidas por extrema necessidade do serviço. Em consequência, a gente pode afirmar que não existe previsão legal que, por interesse particular do militar, ampare a interrupção ou a mudança do período de gozo de férias previsto no Planaf. A gente vê corriqueiramente muitos policiais fazerem requerimento solicitando a mudança do mês de férias. E muitas vezes é concedido pelo comandante, mas legalmente essa hipótese não existe, ok? Se existir algum fato que na unidade do policial militar, por algum motivo, e o comandante consiga justificar como extrema necessidade do serviço, ele pode inclusive interromper as férias já iniciadas ou mudar o período do gozo das férias do policial militar. O gozo de férias será iniciado até o 5º dia útil, até o 5º dia de cada mês, tá? Exceto quando a coordenadoria de pessoal, em razão da necessidade do serviço, determinar que se altere essa data. Então, também é previsto na nossa legislação que até o dia 5 de cada mês. Usualmente, a gente vê muito em algumas unidades, né? O policial militar entrando de férias no dia 10, no dia 15, no dia 20, mas tudo isso tem que ser autorizado. Uma observação aqui para os senhores. Todos os atos decorrentes de concessão, suspensão, interrupção de férias serão publicados no boletim interno. Constarão das alterações dos interessados. Tem que publicar nas alterações, tem que publicar no SIGA, na ficha individual do SIGA do policial militar, que é para ter tudo registrado. É importante o Tenente, e o CAIS? Oi, pode falar. E você tá fazendo o CAIS? É motivo? Positivo. É motivo. Respondi a sua pergunta? Sim. É que tem muitos companheiros aí que estão no período do CAIS aí, estariam em gozo de férias, inclusive eu. Não, inclusive a nossa legislação fala que se você está em período de curso, você não pode gozar férias, tá? Interesse, é seu interesse fazer o curso e é o interesse da corporação que você faça o curso para ser promovido também, ok? E através do CAIS eu habilito os senhores a exercerem outras funções, ok? O parcelamento de férias que nós falamos anteriormente, ele não existe essa previsão, mas a gente tem a previsão do desconto em férias, que não é um parcelamento das férias, né? O parcelamento do gozo de férias é proibido por lei, né? Vide o parágrafo 4º do artigo 63 do Estatuto, situando-se os policiais militares que operam com raio-x. Sendo assim, não há o que se falar em parcelamento de férias para os demais militares estaduais. Há, no entanto, a possibilidade de antecipação do gozo de férias na modalidade dispensa para desconto em férias, prevista no inciso 2 do artigo 134 do Estatuto. A dispensa para desconto em férias
poderá ser concedida ao policial militar que a solicitar, até o máximo de 8 dias consecutivos ou não, por período aquisitivo, sendo proibida a acumulação com o período de férias. Ainda sobre o parcelamento de férias, que na verdade é o desconto em férias, a dispensa para desconto em férias poderá ser concedida ao policial militar que a solicitar até o máximo de 8 dias, né, não podendo consecutivos ou não, por período aquisitivo, sendo proibida a acumulação, já disse, né? Há uma observação aqui para os senhores sobre o desconto em férias. Ela não é considerado gozo das suas férias, né? Por isso não dá direito ao pagamento de gratificação de férias proporcional, né? Você tem direito a 1/3 de férias no mês que você vai entrar de férias. Quando você antecipa, quando você solicita esse desconto em férias e é concedido os 8 dias, você não tem direito a receber aquele proporcional aos 8 dias do terço de férias, tá? Por isso, a dispensa para desconto em férias não é considerado gozo das suas férias. Toda dispensa concedida para desconto em férias deverá ser publicada nas alterações do policial militar e na ficha funcional do SIGA, pela PM a qual o PM esteja subordinado. Senhores, todas essas Tenente, informações aqui, pode falar. Quem fala? Sargento Rosária, com relação ao desconto, eu posso, com relação a esses 8 dias, eu posso solicitar uma única vez. Certo. É uma única vez só. Se eu solicitar 4 e 4, não pode. Seria só uma única vez. Olha Os só. 8 dias. A dispensa para desconto em férias poderá ser concedida ao policial militar que a solicitar até o máximo de 8 dias, consecutivos ou não, por período aquisitivo, sendo proibida a acumulação com período de férias, né? Quando ele fala aqui, ó, consecutivos ou não, ele está dizendo aqui, ó, o período que você consegue descontar das suas férias é de 8 dias. Se você Certo. pedir 2 dias de desconto em férias e seu comandante lhe conceder, vão lhe sobrar ainda 6 dias, que você pode solicitar ao comandante. E ele pode autorizar ou não, mas você tem o Ah, tá. direito de solicitar mais esses 6 Era, dias. era essa outra pergunta, se era facultativa ele autorizar ou não. É facultativo, que ele vai autorizar conforme a conveniência do serviço. Pode ser que você solicite no momento de que a sua unidade esteja com baixo efetivo, esteja com um grande número de policiais de férias, e aí ele vai ter que negar o seu pedido, ok? Ainda sobre os afastamentos, eu queria só perguntar dos senhores se sobre as férias existe alguma dúvida, se vocês querem que eu volte em algum ponto aqui das férias para falar com os senhores. Tenente, esse slide que o senhor está usando para efetuar a aula aí vai estar disponível depois lá no ar? Pode só falar um pouquinho mais alto, companheiro, que eu não escutei. Aluno sargento Alcácio aqui, sargento Reginaldo, eu queria saber se esse slide que o senhor está usando para dar aula vai estar disponível depois aí para gente. Eu posso disponibilizar sim, eu vou disponibilizar a apostila também no ambiente virtual. O Major Oliveira já deve ter falado com os senhores, a nossa disciplina teve que ser antecipada e quando terminar a aula aqui eu vou começar a postar o conteúdo lá no ambiente, que já está quase todo pronto. Mas eu posso enviar para os senhores também a apresentação aqui, tá? Mas alguém tem alguma dúvida com relação às Tenente. férias? Tenente, Tenente, segundo Sargento Inocêncio. Pois não, Inocêncio? Tenente, sobre a baixa hospitalar, qual o entendimento dela? Porque certa feita eu estava conversando com um colega e ele disse o seguinte, que o entendimento de baixa hospitalar seria a pessoa internada. No caso de atestados médicos, não seria o caso de interrupção de férias, né? Então, Inocêncio, é o seguinte, é um tema bem polêmico pelo seguinte, na nossa legislação, ele fala em baixa hospitalar mesmo, né? Contudo, existe um parecer da PGE
E eu vou tentar localizar esse parecer, eu não tenho ele para colocar no ambiente. Que fala que todo afastamento por dispensa médica, se você está de férias, é para suspender as suas férias. Mas a nossa é um parecer da PGE, né? Ele não é um parecer que vincula a administração a seguir ele, ok? Mas para fim da nossa legislação, ela fala no termo baixa hospitalar, que é o tempo que você permanecer internado. Ok? Você está de férias, né? Teve um problema aí de dor de garganta, e aí a médica te deu aí 5 dias de dispensa. Você voltou para casa, continuou de férias. Na verdade, você não precisava nem pegar um atestado. Por isso que a legislação nossa fala em baixa hospitalar. O tempo que você ficou internado lhe daria o direito a ter esse período das suas férias suspenso e você poder usufruir ele em outra data, né? Ou na sequência das suas férias, tá? E mais recente, o ano passado, como nós tivemos muitas baixas pelo Covid, o comandante-geral emitiu um documento que nele dá o direito a todo policial militar que tiver baixado por Covid, independente de estar internado ou não, de ter suas férias suspensas. Então você teve Covid-19, está de férias, o médico lhe deu lá 14 dias, 10 dias, esse período você tem que apresentar a sua unidade para fins de suspensão das suas férias naquele período, né? E para ser concedido a você, ou na sequência das suas férias, ou em outra data que a unidade, a OPM, em acordo com o interessado, julgar oportuno. Entendeu aí, Inocêncio? Teve uma outra colega que Sim, tentou senhor. fazer uma pergunta aí, mas o Inocêncio entrou junto. Tenente, Sargento Rosa, de Cacoal. O que eu ia perguntar era sobre o Covid, mas o senhor já explicou. Certo. Então é nesse sentido, pessoal. As férias, ela pode ser interrompida naquelas situações que eu falei para os senhores lá, naqueles requisitos, e o que é mais utilizado é a extrema necessidade do serviço, e no caso da dispensa médica por Covid, que é um documento do comandante-geral que dá esse direito, né? E no caso de baixa hospitalar. Eu não vou fazer essa Tenente, pergunta na prova, porque como ela é polêmica, e para a gente não ter problema de recurso, mas os senhores têm que saber desse assunto, né? Tem mais alguma pergunta? Tenente, Sargento Luciana, o senhor está me ouvindo? Sim, senhora Luciana. Tudo bom com você? É, tudo bem. O documento é uma nota técnica da Junta Militar, onde os oficiais de saúde e o comandante-geral assina, tem legalidade, né? Pronto, olha aí. A Luciana está Quando o senhor ajudando. falou aí que a PGE, tem sempre a CP, tem buscado os pareceres junto à PGE sobre as nossas resoluções, inclusive de férias, né? Eu não sei se foi ano passado, eu até procurei, não sei aqui o documento, mas eu não achei, que veio um ofício circular falando sobre a questão de 180 dias de afastamento pelo policial militar contínuo, que não tivesse relação com o serviço, no caso, não tivesse um ISO, né? Então, na época, chegou essa circular com parecer da PGE, e eu entrei em contato com a CP e fui orientada que eu deveria fazer um controle, mesmo que a resolução de férias não tivesse sido alterada, era para se cumprir, que eu deveria fazer um controle interno de quantos policiais estavam afastados, e se ultrapassasse 180, eles não entrariam no Planaf. Então, o Planaf do ano passado, uma colega que ficou mais de 180 dias afastada, ela não entrou baseado nisso, nesse documento da PGE já, entendeu? Eu Exatamente. perguntando, fiquei agora na dúvida, que o senhor falou que ainda se aplica só um ano contínuo, né? Isso, exatamente. Se o policial militar dentro daquele, a partir do momento que ele ultrapassou lá aqueles 180 dias, né, já para de contar o prazo para o período aquisitivo de férias. Luciana, obrigado aí pela colaboração. Mais alguma pergunta, senhores? A gente tem agora 30 minutos de aula. Eu vou passar a falar para os senhores
de outros tipos de afastamento, né? Nós falamos agora sobre as férias, né? E sobre o Planaf. Nós vamos falar sobre alguns afastamentos aqui que é previsto também na nossa legislação. Nossas núpcias, né? Coloquei uma imagem aqui do militar acorrentado aqui, mas é só brincadeira, hein, pessoal? Casamento é uma bênção. As núpcias, ela é o afastamento total do serviço por período de 8 dias, concedido ao policial militar a contar do dia da celebração do evento, no civil ou no religioso, desde que seja solicitado com antecedência através de documento específico. Aqui eu faço um adendo que a nossa legislação ela é bem antiga, né? E ela trazia alguns termos que hoje não convém mais, né? Desde que seja solicitado. Hoje eu apenas informo que é para a administração se planejar e já prever o meu afastamento. Eu não preciso mais solicitar ao meu comandante autorização para contrair o matrimônio. Então, nesse ponto aqui, vocês orientam os senhores que algum policial vai pegar a legislação e pode questionar os senhores que vão estar assumindo aí, alguns assumindo a função aí de chefe de P1, de auxiliar de P1, né? Que quando o nosso estatuto fala desde que seja solicitado com antecedência, vocês entendam desde que seja informado com antecedência, que é justamente para a administração se organizar com o seu afastamento. Vamos supor que você cumpriu uma escala de serviço de radiopatrulha de guarda do quartel e você não informa que vai casar. Aí no último dia de folga você casa, no dia seguinte você estaria de serviço. E a administração não é informada. Aí você simplesmente não vai para o serviço porque você está de núpcias. Não. Você tem que informar, porque se você deixar de informar em tempo hábil que você não pode cumprir a sua escala de serviço, inclusive você pode estar incorrendo em uma transgressão disciplinar. Então é nesse sentido aqui, tá? Convém ao chefe da P1, da OPM, caso ainda não tenha feito o policial militar, solicitar a comprovação do casamento, para fim de publicação e inclusão do cônjuge como dependente. Então, a P1, no momento que o policial informar que vai se casar na determinada data, vai programar a escala do policial, vai solicitar na sequência a cópia da certidão de casamento, como é dependente, é a CP que publica na nossa ficha individual esse tipo de dependente, né? A P1 vai encaminhar para a CP para ser publicada na ficha individual do policial. Outro afastamento que nós possuímos também é o luto, né? O luto é o afastamento total do serviço por um período de até 8 dias, né? Nesse afastamento, o ordenador jurídico, né, que fez a nossa legislação, ele previu que o afastamento é de até 8 dias, né? Podendo o comandante da unidade, né, fazer essa avaliação de dias a ser concedida ao policial militar, né? É a contar do dia do óbito do cônjuge ou do convivente, dos pais, madrasta, padrastos, filho, enteado, menores sob sua guarda ou tutela, irmãos e sogros. Então, no luto, o legislador ele colocou essa opção. E é muito importante isso aqui, até 8 dias. Vai que o instrutor coloca na prova dos senhores que o luto, a dispensa, o período é de 8 dias. Não, tá errado, é de até 8 dias. Nas núpcias, o período é de 8 dias cheio. Ok? Outro afastamento que nós temos é o trânsito, senhores. O que é o trânsito? Né? Tenente, Pois não. Sargento Ney Nunes, surgiu uma pergunta, só me perdoe aí acabar interrompendo. Não, que isso. Surgiu uma pergunta ali no chat, que um colega está perguntando ali, ele até voltou no assunto de férias. O policial foi incluído em 2019, no mês de setembro. Deixa eu anotar aqui para a gente fazer aqui o cálculo. Isso.
ele foi incluído no mês de setembro. Esse policial, ele só vai fazer uso do Planaf, só vai poder ser incluído no Planaf no ano seguinte para gozar, no caso ali 2021. Essa foi a pergunta dele ali. Vamos aqui, vou voltar aqui no Planaf. É importante a pergunta, viu? Olha só o que fala aqui, ó. O Plano Anual de Férias, o Planaf, é regulado pela Resolução 66, estabelece que anualmente em setembro, anualmente as unidades no mês de setembro até o dia 30 de setembro têm que enviar para a coordenadoria de pessoal o seu Planaf. Hoje é feito pelo SIGA. A ferramenta o SIGA vai disponibilizar para vocês no mês de setembro, alguns meses antes, para vocês começarem. Vai abrir para o policial da unidade entrar no SIGA e escolher os meses de férias. Ele vai escolher os 12 meses de férias por ordem de preferência. Ele é obrigado aos 12 meses de férias a escolher a preferência. Quando os policiais da unidade terminarem de preencher, o chefe da P1 vai validar, e se tiver, por exemplo, os sargentos das unidades todos tiverem escolhido dezembro, ele vai, por antiguidade, vai colocando nas segundas opções de cada um, para não ficar todo mundo junto no mesmo mês. E aqui ele fala o seguinte, ó. Elaborarão o plano anual de férias com a inclusão de todos aqueles que vierem a completar um período aquisitivo até 31 de dezembro. Então, se eu tenho um policial que no dia 31 de dezembro de 2019 não completa um período aquisitivo, ele não entra no meu Planaf. Entendeu? Aí, quando é que esse policial vai completar um período aquisitivo? Ele só vai completar esse período aquisitivo no mês de setembro do outro ano, né? De 2020. Que ele completou o período aquisitivo. E a partir de setembro de 2020, tem a possibilidade do policial militar, da unidade, solicitar a inclusão de um Planaf suplementar. Não sei se vocês já observaram, nos processos SEI, para quem trabalha nas P1s, é feito, após a publicação do Plano Anual de Férias, alguns Planaf suplementares. Justamente nesses casos de policiais que estavam com o período aquisitivo suspenso, de policiais que ingressaram na corporação recentemente, e é feito um Plano Anual de Férias suplementar, que é para suplementar aquele Plano Anual de Férias anterior. Então, a partir de setembro de 2020, esse policial, ele completou um ano, completou o período aquisitivo para poder tirar suas férias, né? E aqui ele fala aqui, ó, que completou até dia 31 de dezembro, no mês de referência, ou 30 de junho do ano seguinte. Também não é o caso desse policial, né? Ele completou só no outro ano. Então, a unidade solicita um Planaf suplementar. É assim que se faz. Hoje é assim que se faz. Eu acho que eu consegui responder a pergunta do colega aí. Maravilha, é isso aí mesmo, chefe. Eu não estou podendo Tenente, acompanhar permissão, o Sargento chat Márcio. agora aqui, porque eu estou na apresentação aqui, eu não consigo ver o chat. Aí eu peço aos colegas que tiverem alguma dúvida que liguem o microfone e façam uma pergunta. Tenente, Sargento Márcio, permissão. Pode falar, Márcio. Eu que fiz a pergunta aí, Tenente. A minha dúvida, na realidade, aí, é se, no caso, o policial vai poder trabalhar mais de 2 anos sem tirar férias. Na iniciativa privada, isso é proibido, né? Aí, no caso, nesses cálculos aí, se ele entrar no Planaf do ano anterior, tem alguns que vai passar de 2 anos. Não, então, é por isso que é feito o Planaf suplementar, para não acontecer isso. Entendeu? Senão, realmente, ele só ia entrar para gozar as férias em 2021. Sendo que você solicitando a inclusão dele num novo plano de férias, ele já pode, inclusive, tirar as férias deles a partir de outubro de 2020. Positivo.
Entende? Aproveitando aqui, a outra dúvida minha era a respeito ainda nas férias, o policial que está de férias e durante as férias entra em licença paternidade, tem um filho durante as férias. No caso, suspende as férias e ele tira o restante, ou um outro exemplo, ele está no 25º dia, aí teve a licença paternidade, então daria 5 dias de férias ainda e restaria 15 de licença paternidade. Calma aí, vamos Tiraria devagar. A primeira o restante? pergunta, se ele está de férias, licença paternidade. A licença paternidade não suspende as férias do policial, não há previsão. O bizu é você se programar. A mulher está grávida, segura as férias Mas como é aí, que programa começa na uma unidade. criança nascer? É difícil. Mas no caso, o restante, se ele estaria no 25º dia, nasceu o filho, ele tira pelo menos o restante, os outros 15 dias? Então, aí sim, aí dá para conceder sim. Nós vamos chegar lá nas licenças ainda, vai chegar essa parte ainda, você está antecipando um pouco, mas se você é, É porque envolveria as férias, né? A suspensão sim, de sim, férias não, aí, não, por isso que dá para conceder sim, tá? É direito seu, inclusive, positivo. tá? Luciana, quer fazer alguma pergunta? Tá com a mãozinha levantada aí na. Então, pessoal, eu vou prosseguir aqui, voltar aqui onde nós estávamos aqui. Falamos aqui do luto, então, bizu de prova, o luto, o período a ser concedido é de até 8 dias, bizu de prova. Uma matéria bem polêmica aqui para os senhores que recentemente fizeram o curso de sargento, né? Digamos assim, recente, né? Porque a gente não esquece, né? O trânsito, senhores, é o afastamento total do serviço por um período de até 20 dias. Mais uma vez, período de até 20 dias, concedido ao policial militar, cuja movimentação implique obrigatoriamente em mudança de localidade. Destina-se aos preparativos decorrentes da mudança do policial militar e família do local de origem ao local de destino nas seguintes situações, né? Quando é que a gente vai conceder o trânsito ao policial militar? Então, é um período de até 20 dias. Marquem aí no caderninho dos senhores, tá? Destina-se aos preparativos decorrentes da mudança do policial militar, que foi movimentado, né, de uma OPM para outra, e essa movimentação vai implicar obrigatoriamente em mudança de localidade. O camarada o policial militar foi movimentado de Porto Velho para Vilhena. Então ele vai ter que mudar de endereço, né? Quais são as situações, né, que é concedido o trânsito, né? Na ida para a realização de cursos ou estágios, a contar da data de dispensa da função e de desligamento da organização policial militar, publicada em boletim, com prazo nunca inferior a 30 dias antes do início dos mesmos. O que está dizendo essa primeira situação? Quando o policial militar ele está sendo designado para frequentar um curso, né, ou um estágio, ele tem que ser dispensado com um trânsito de até 20 dias, e essa dispensa ela não pode ser nunca inferior a 30 dias antes do início desse curso. Só antes do início desse curso. A outra situação de trânsito, na volta após a conclusão de cursos ou estágios, a contar da data do término dos mesmos, conforme informação do estabelecimento de ensino. Acabou o curso, vai retornar para a localidade de onde o policial tem a sua casa, né? Ele é concedido novamente o trânsito. E também nas transferências a contar da data de publicação de boletim interno. Publicou a movimentação do policial de uma unidade para outra, sendo que tem que haver mudança de domicílio, de localidade, é concedido o trânsito também.
O trânsito em dias. Quantos dias o policial tem direito? A definição dos dias de trânsito a serem concedidos ao policial militar verifica-se de acordo com a distância entre o local e a origem, o local de origem e o destino assim definido. Se o local que ele está indo é de até 100 quilômetros, ele vai ter direito 10 dias de trânsito. Se o local para onde ele vai, a distância de onde ele está saindo é de até 400 quilômetros, mais que 100 e até 400, ele tem direito a 15 dias. Se para onde ele vai é acima de 400, ele tem direito aos 20 dias cheios, tá? Então, o trânsito pode ser gozado no todo ou em parte na localidade de origem ou de destino. Se eu recebi 20 dias, eu posso passar 20 dias aqui ainda, preparando o caminhão para me levar. Posso passar 20 dias, 10 dias lá, posso passar um dia lá. Ele não me obriga que eu passe esses dias de trânsito na localidade de destino. Alguma dúvida sobre trânsito? Deixa eu passar logo para a instalação, que aí as dúvidas que tiverem sobre trânsito e instalação a gente fala junto aqui. Então, senhores, a instalação é o afastamento total do serviço por um período de até 10 dias. Observem que a instalação ela já é menos, ela é de até 10 dias, concedida ao policial militar imediatamente após o término do período de trânsito. Para que é? Para procura, recuperação e aparelhamento de imóveis, tanto no local de destino, na ida, como no local de origem, na volta. Então, para isso que se destina o trânsito, né? O trânsito também, em dias, se você vai para um local que é de até 100 quilômetros, você tem 5 dias. Se é acima de 100 quilômetros, você tem direito a 10 dias. Então, você vai conseguir juntar o trânsito e a instalação, a quantidade desses dias. Você pode ter até 30 dias de afastamento nesse caso. E uma observação ainda sobre o trânsito e a instalação. No caso de curso ou estágio com duração inferior a 45 dias, ou que não implique mudança para outra localidade, o policial militar não terá direito ao trânsito e instalação, ficando definido pelo comando da corporação o período destinado ao deslocamento do mesmo. Então, aqui, o que está me dizendo aqui, ó? Vamos ler com calma aqui essa observação aqui. No caso de curso ou estágio com duração inferior a 45 dias, ou que não implique mudança para outra localidade, o policial militar não terá direito ao trânsito e instalação, ficando definido pelo comando da corporação período destinado ao deslocamento do mesmo. Observação 2. Em hipótese alguma, poderá ser postergado os períodos de trânsito e instalação, sendo facultado ao policial militar, através de documento escrito, declinar esses benefícios, se assim achar conveniente. Então, o policial militar ele pode abrir mão dos dias de trânsito e instalação. Senhores, a nossa aula de hoje é até aqui esse ponto. Aí eu pergunto se sobre esses afastamentos que nós iniciamos aqui, que foi núpcias, luto e o trânsito e a instalação, restaram alguma dúvida para a gente discutir aqui. Excelente. Você já respondeu aí a respeito que vai postar lá esse conteúdo lá do slide? Eu tinha uma pergunta deixei para o final, porque ela não é sobre os assuntos tratados. Eu não sei se a gente vai abordar durante a sua matéria a questão de averbação de tempo de serviço. Você sabe responder? Então, eu vou deixar mais para frente esse ponto, porque ele vai entrar lá nas suas alterações, que é um tópico que nós vamos tratar sobre isso aí. Mas qual seria especificamente a sua dúvida sobre a averbação? É só uma pergunta. Esse período de curso, que todos nós aqui, os policiais, quando inicia, a gente frequenta o nosso curso de formação inicial ali. Né? Um em 5 meses, outros 10. Eu sempre tive uma dúvida sobre isso aí, ninguém me respondeu com exatidão. Esse curso, afinal,
esse período de formação, ele pode ser averbado como tempo de serviço na nossa carreira ou não? Reinaldo, né? Reinaldo, isso vai depender. Reginaldo, Desculpa. Isso vai depender do edital e da legislação que prevê esse curso. Seria os cursos de formação básica, né, para ingresso na carreira dos praças ou o de oficial, né? Que são de oficial eram 3 anos o último curso, né? Se tiver previsto no edital, como já houve em alguns editais anteriores, de alguns anos de cursos anteriores, que o policial militar, ao iniciar o curso, ele já seja considerado policial militar, alguma coisa nesse sentido, ele pode ser averbado. No nosso caso, pelo menos a partir de 2002, que é o meu curso, o curso de formação passou a ser fase de concurso, né? Então a gente não adquiriu esse direito de averbar esse tempo como tempo de serviço. Muito embora a nossa legislação prevê que, como aluno, se em decorrência de um acidente durante o curso eu vier a óbito, por exemplo, eu sou promovido, tenho que confirmar a graduação imediatamente posterior, né? E quem for meu dependente fará jus a receber, né, esse auxílio, né? Mas o aluno em si, desde 2002, salvo engano, não tem direito a essa averbação. Eu tenho eu também sou da certeza turma que de a turma de 2002. 98 ainda conseguiu averbar o tempo de curso. Exatamente, eu ia perguntar até agora, se os companheiros estão ouvindo, se não me engano, seriam todos ou alguns companheiros da turma de Então, 98 mas que eles conseguiu conseguiram judicialmente, né? E o edital deles judicialmente. trazia uma previsão lá, né? Que deu direito a eles a averbar esse tempo. No nosso caso, que a gente é mais novo, não, infelizmente eu vejo que a gente não tem direito. Eu queria averbar o meu tempo de colégio militar, de colégio Tiradentes. Tenente, Mas está respondido, obrigado Sargento aí Coelho, pela Pronto, resposta. Coelho, pode falar. tudo bem? Prazer revê-lo aí, muito Valeu, tempo, meu né? amigo. A nossa turma de 94 aí, os colegas que estão aí, nós conseguimos, né? A Pronto, legislação amigo. foi revogada, né? Então, nós, em 94, contabilizou o tempo de curso para efeito de fechamento do tempo nosso aí de coturno, entendeu? A legislação logo em seguida, acho que até 95 ainda abraçou esse pessoal. Penso que 98, não sei se eles entraram, mas nós conseguimos ainda e foi revogado a legislação pertinente aí. Perfeito aí, o Coelho trazendo a informação aí. E realmente é isso aí mesmo, Coelho, que aconteceu. Foi mudando um pouco, né? Porque se via que alguns alunos entravam na corporação e durante o curso, né, acontecia algumas situações e para excluir aquele aluno durante o curso, né, alguns entravam na justiça querendo que fosse aplicado para eles as normas do policial militar da ativa, por exemplo, que ele para ele ser excluído da PM, como ele era aluno e já era considerado PM, tinha que ser feito um PAD para ele, né? E a gente sabe que o aluno para ser excluído hoje é mais fácil, né? Através de um PDE, você consegue excluir um aluno pela prática de alguns atos aí, né, que vão de encontro à corporação. Mais alguma dúvida, senhores? Tenente, aqui, Sargento André, a respeito dos trabalhos que vão ser atribuídos para poder fazer e entregar, Céu, André, tem alguma explicação? agora não. Eu vou estar postando lá no ambiente virtual dos senhores, como eu disse no início, o nosso módulo estava previsto para iniciar dia 23 de junho, salvo engano, e nós antecipamos para hoje, né? E eu conversei com o Major Oliveira, ele me deu um prazo aí, nós vamos estar incluindo, né, a partir de hoje, algumas informações no ambiente
para os senhores estarem acessando. Assim que eu tiver colocado lá o trabalho dos senhores, tem uma aluna aí do curso aí trabalha comigo no centro de ensino, né? Trabalha numa outra seção, né? Na divisão administrativa. Eu vou encaminhar para ela a informação para vocês olharem no portal. Tudo bem? Pedir um pouquinho de Ok. paciência dos senhores aí só com relação a isso aí que esse imprevisto aí que surgiu, a gente teve que antecipar. Mais alguma dúvida, senhores? Posso interromper aqui a transmissão? Interrompendo aqui, voltando aqui para... Senhores, eu acho assim, se não tiverem nenhuma dúvida sobre o que a gente conversou hoje, eu me dou por satisfeito, espero que os senhores também. E vamos conversando, né? Os Tenente, senhores... Pois não? permissão. Sargento Luciana, só para reiterar que muitos alunos estão esquecendo de marcar suas presenças. Nas aulas anteriores a gente teve esse problema. Então, pessoal, alguém não marcou a presença ainda? Levanta o braço. Estou com a situação na aula anterior do Coronel Carlos, Sargento Wilk. Não consegui Não, é resistir. comigo aqui, só na minha disciplina. Já marcou a presença? Positivo. Tenente, Sargento Ricardo, Mato Grosso do Sul. Opa, Eu marquei na do senhor. Já marquei na do Coronel também. tá em qual cidade aí, ele Carlos? Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Tenente. Terra boa. É a boa. Manda um abraço pro pessoal aí. Passei 2 semanas num curso aí. Aqui no Batalhão Ambiental aí, hospedado aí. Fui da ambiental um bom tempo, Tenente. Quando vim pra cá, também em pé a ordem aqui, esperando o senhor. Beleza, valeu. Então, senhores, vou estar encerrando aqui a nossa aula de hoje. Mais uma vez, parabéns aos senhores por terem chegado até aqui. É uma satisfação. Como eu formei ainda há pouco, eu sou de 2002, fui sargento do curso de 2010, né? Uma grande satisfação estar vendo os senhores aqui. Logo, logo, tenho certeza que nós vamos estar nos vendo em outro curso. Sei até qual curso vocês já sabem aí, né? Tô vendo aí os sargentos aí com bastante gás ainda para puxar na corporação e a gente está precisando de mais gente para somar aqui para tirar um serviço de CEPOC aqui em Porto Velho. Tô vendo já os futuros tenentes aí do próximo show. Só um abraço. Só uma fiquem com informação, Deus. Tenente. Pois não. A nossa turma só sai primeiro sargento ano que vem. Então, Já vou até adiantar que eu existe não uma... sei a sua resposta. Tá? Não sei Só quando sai vai ano sair que o vem. show, mas vocês são o futuro da corporação, tá? E não pode deixar essa turma de fora. Assim, uma ideia, né? Sim, sim. E a lei, ela só permite primeiro sargento ou subtenente. Perfeito. Primeiro Lei sargento. 150. O que já chegou por aqui pelo interior, pelo Cone Sul, que em agosto de Deixa eu 2021 fazer um negócio aqui rapidinho. Eu vou me despedir dos senhores aqui, parar a gravação e a gente continua a conversa, quem quiser conversar outros assuntos, tá bom? Só um minuto. Senhores, até a próxima aula. Daqui a pouco eu vou postar esse vídeo no ambiente virtual, ok?